Fala galera, chegando aqui no canal do Lessa com mais um pré-jogo, dia de estreia do Fluminense na Copa do Brasil 2022. Eu vou ser objetivo nesse vídeo porque tem muito conteúdo para a gente analisar as possibilidades aí de escalação do técnico Abel Braga. Acho que teremos surpresas aí para o jogo de hoje. O próprio Vila Nova, com direito a entrevista exclusiva com o Wagner que eu fiz na saída do vestiário da partida entre Vila Nova e Vasco pela Série B do Campeonato Brasileiro, e a arbitragem. Meu amigo, assiste o vídeo até o final, porque o seu Rodolfo Toschi Marques, que é o árbitro de logo mais, já se envolveu em diversas polêmicas aí com o Fluminense, não foi uma só. Então, assim, só para vocês terem uma ideia aí do que a gente pode enfrentar logo mais em termos de arbitragem. Tomara que não, mas fiquem ligados aí no vídeo. Por favor, e se inscreva aqui no canal. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Sou o Vitor Lessa, setorista do Fluminense nas rádios Globo, CBN e aqui no YouTube falando só do Tricolor. Então deixe sua inscrição aí, já ative o sininho para você ficar sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece no Fluminense. Tem muita opinião aqui também no canal, então seja muito bem-vindo. Quem já é inscrito, então é só deixar o like. Peço sempre a vocês essa ajuda que é muito importante para o vídeo alcançar mais pessoas, para que outros tricolores possam conhecer também o canal. Então conto sempre com essa ajuda de vocês, que é fundamental, beleza? Vamos ao que importa. O jogo de logo mais, estreia do Flu. 5 mil ingressos vendidos antecipadamente, um público pequeno para um jogo como esse. Eu não vou nem entrar nessa questão do público baixo, da presença da torcida do Fluminense nos estádios, porque isso é uma coisa que envolve diversos fatores, tem, enfim, uma série de situações que a gente tem que abordar aí para contextualizar isso, e se eu entrar nesse mérito agora, a gente vai acabar alongando muito nesse vídeo. Depois a gente pode fazer um conteúdo voltado especificamente para isso, beleza? O adversário, o Fluminense é obviamente muito favorito, né? E até o histórico do confronto também mostra isso. O Fluminense nunca perdeu para o Vila Nova, são 3 vitórias e 3 empates. Então é claro que o Vila Nova tem um time mediano até para a Série B. O Fluminense é um dos principais elencos aí do Campeonato Brasileiro, Série A. Então, assim, eu acho que a questão do favoritismo do Fluminense é indiscutível. É claro que em campo a equipe vai ter que mostrar isso, evidentemente. E uma coincidência, faz 16 anos a última vez que essas equipes se enfrentaram na Copa do Brasil. O Fluminense goleou por 4-0, 2 gols de Lene, 2 gols de Tuta. O Tricolor foi a campo naquela oportunidade com Fernando Henrique, Thiago Silva, Thiago, e depois Gabriel Santos e Rogério, Arouca, Marcão, Petkovic, Marcelo, Lene e Tuta. Muita gente com certeza vai se lembrar desse jogo. Depois Cláudio Pitbull entrou também na campanha da Copa do Brasil de 2006. Depois o Vasco acabou sendo, o Fluminense acabou sendo eliminado pelo Vasco na semifinal da Copa do Brasil daquele ano. Uma coincidência interessante aí, justamente nesse dia as equipes se enfrentando novamente depois de tanto tempo. E vamos falar de Fluminense, do que a gente pode esperar em termos de escalação para logo mais do técnico Abel Braga. É muito possível que o GE. Globo trouxe a informação ainda ontem de que o Abel poupe outros titulares para esse confronto devido ao desgaste físico, rodando o elenco, né, descansando alguns jogadores. Então, assim, pelo que eu ouvi também, o Nino deve ser poupado e há outros jogadores que também podem descansar. O caso do Paulo Henrique Ganso, talvez são os dois principais aí. Fica a dúvida em relação a Calegari. O Cris Silva entrou no segundo tempo contra o Cuiabá. O Pineda foi titular. Então há essa dúvida aí se o Pineda vai seguir mais uma vez, se vai começar jogando mais uma vez, ou se já vai entrar o Cris Silva. Enfim, tem algumas possibilidades. Se o Ganso não jogar, deve entrar o Luiz Henrique. E aí mantém mais ou menos a estrutura do jogo contra o Cuiabá. Com o Luiz Henrique, com o John Arias. Né? A diferença é que com Paulo Henrique e Ganso em campo. Não tendo o Ganso e o Cano no lugar do Fred. Né? Não tendo o Ganso, a gente deve ter 3 volantes ali no meio. Tendo em vista que o Abel não deve ir com 3 zagueiros, aleluia, né? Nem tem que ir mesmo para esse jogo com 3 zagueiros, não tem a menor necessidade. É muito melhor preencher, colocar mais gente no meio campo e mais homens na frente também. Até porque o Vila Nova com certeza vai jogar retraído, vai jogar lá atrás buscando contra-ataque. Então tem essa dúvida ali entre Nino, você vai jogar Nino ou David Duarte ali pela direita,
e quem vai ser o poupado, se vai ser outro poupado, se vai ser o Manuel, que vai jogar ali do lado, ou se vai ser o David Braz, que foi poupado na última partida e volta agora para formar a dupla de zaga. Enfim, tem uma série de dúvidas aí em relação a essa provável escalação do Fluminense. Pode ser que o Martinelli entre no meio campo, né, aí fique André, Iago e Martinelli, ou André, Iago e Nonato, talvez o Nonato ganhando uma sequência, porque o Nonato não vinha jogando tantos jogos assim em sequência, tantos minutos, então aí vai... cabe ao Abel definir se entra Nonato ou Martinelli, repito, se o Ganso não jogar de fato, né, contando que o Luiz Henrique também vai entrar no ataque. Então assim, o Fluminense pode ir a campo aí com o Fábio, Samuel Xavier na direita, com o Calegari sendo poupado, aí Nino ou David Duarte, com o David Braz e Pineda, eu acho que vai ser o David Braz, né, por ele não ter jogado contra o Cuiabá, André, Nonato ou Martinelli, brigam aí para essa vaga, Iago e o Ganso. Uma dúvida aí, Ganso, Luiz Henrique, né? O Ganso entra ou não, vai o Luiz Henrique no ataque, enfim, algumas possibilidades. Eu acho que o Abel não tem saída, tem que fazer, tem que poupar alguns jogadores, não tem muito jeito, não tem para onde correr, e é isso que ele vai fazer mais uma vez nesse jogo contra o Vila Nova, com o objetivo e com o intuito de não, de evitar, na verdade, que o elenco tenha problemas com os jogadores lesionados em meio a 3 competições simultâneas, esse calendário absurdo, louco, insano, enfim, que a gente já vem falando já há muito tempo e ainda vamos falar. Tem que administrar, não tem jeito, e eu acho que deve ser assim, tira um jogador aqui, 2, 3 ali, dependendo do jogo, tira mais 2, porque senão desconfigura muito a equipe, muda demais. Eu acho que isso vale para qualquer partida. Na minha visão, a comissão técnica tem que tirar os jogadores pontualmente, aqueles que estiverem mais desgastados, para não desconfigurar tanto a equipe. Por isso eu acho que o Abel está fazendo as mudanças que deve fazer, seguindo aí orientações da fisiologia, com certeza, mudanças pontuais e mantendo a base da equipe. Eu acho que a comissão técnica está acertando aí. Bom, falando do Vila Nova, eu gravei um vídeo direto de São Januário, assim que terminou a partida entre Vila Nova e Vasco e Vila Nova pela Série B do Campeonato Brasileiro. Esse jogo foi no início do mês. Eu vou colocar aqui para vocês agora, né, a minha percepção do Vila Nova naquele dia lá em São Januário, seguida também de uma entrevista exclusiva com o Wagner, né, ex-jogador do Fluminense, que deve ser titular nessa noite. Ele e o Ralf, que foi recém-contratado do Corinthians, também deve começar jogando. As novidades aí do Vila Nova para esse confronto. Vamos ver então esse vídeo que eu gravei em São Januário com a entrevista do Wagner. Aproveitei que já estava aqui no estádio, né, o Vasco enfrentou o Vila Nova pela estreia na Série B, para fazer também uma análise do que é esse Vila Nova. Uma análise rápida, aproveitando que está tudo fresquinho aqui na minha cabeça e que estou em loco aqui no estádio. Bom, não foi um jogo tecnicamente muito bom esse jogo contra o Vasco, mas deu para perceber que o Vila Nova tem um time muito forte fisicamente, que ele marca bem firme atrás, não dá muito esse espaço. E tem um jogador, camisa 8, Arthur Rezende, que é o principal articulador do time, né? Foi o jogador que, inclusive, fez um gol de cabeça, um jogador de estatura baixa. Foi ele que marcou o gol do Vila Nova. O Alex Silva, um lateral que apoia bem pela direita. E tem Pablo Diego no ataque. Pablo Diego é o centroavante desse time do Vila Nova. No segundo tempo, o Wagner entrou, né? Wagner, ex-Fluminense, ex-Vasco também, né? Vem sendo reserva nessa equipe do Vila Nova. Não fez assim um grande jogo, mas chegou a entrar ao decorrer da partida. Não dá pra gente levar tanto em consideração assim a questão do quão o Vila Nova foi desafiado nesse jogo, porque o time do Vasco é muito ruim, ou pelo menos está muito ruim neste momento, tecnicamente é muito fraco. Então o Vila Nova se fechou bem atrás e no segundo tempo praticamente não teve trabalho assim na defesa. Foi só mais para o final do segundo tempo que o Vasco conseguiu criar alguma situação de gol. No primeiro tempo o Vasco chegou a ter mais oportunidades, chegou até a virar o jogo com um gol de Edmar, que acabou sendo anulado pela arbitragem. Mas enfim, resumindo para vocês, o que eu posso dizer após esse jogo, é que o Vila Nova tem um time mediano, até para a Série B. Então assim, tecnicamente o Fluminense evidentemente é muito superior ao Vila Nova, leva vantagem completa nesse confronto. Não é uma equipe que o Fluminense deve temer, mas tem que ter atenção no contra-ataque. É um time que se fecha bem atrás e tenta sair em velocidade, né? Principalmente com esse articulador, o Arthur Rezende, que é o cara que sai jogando ali de trás. Tem um meio também, que eu até esqueci o nome dele aqui, vou ver que eu anotei,
o Pablo Roberto, que também é um outro armador do time. É um jogador que tem uma certa qualidade técnica, mas no geral o Fluminense é muito superior e se jogar o que pode, o que sabe jogar, tem condições totais de passar nesse confronto com tranquilidade. Falando com o Wagner aqui nessa saída de São Januário, Wagner, o Vila Nova empatou com o Vasco aqui. Hoje você enfrentou o Vasco, que é o seu ex-clube, e depois vai enfrentar o Fluminense, que também você tem uma história bacana no Fluminense, só que pela Copa do Brasil. Como é que está essa expectativa em enfrentar o Tricolor aí, Wagner? Expectativa boa, mas bastante feliz de rever alguns amigos que estão lá. Vai ser um confronto muito difícil para a gente vai estar trabalhando bastante, sabemos das dificuldades, vai ser legal reencontrar o Abel, o Fred, reencontrar o Fábio. Então espero que a gente possa sair vitorioso. E o coração ali vai bater forte, vou ter boas memórias, boas lembranças e bastante gratidão de estar jogando contra o Fluminense mais uma vez. Pelo que você tem visto aí, claro que você conhece do Vila Nova, que é a sua equipe, mas pelo que você tem visto do Fluminense também, você acha que dá para fazer esse confronto duro aí, sonhar em avançar de fase? Cara, é uma missão muito difícil, mas futebol a gente sabe que se a gente fizer um bom trabalho, um bom jogo, com bastante dedicação e for a nossa noite, o nosso dia, a gente pode estar passando, porque a Copa do Brasil é mata-mata. Então, vamos trabalhar pensando nisso, mas a gente sabe que a dificuldade vai ser gigante. Se acontecer, vai dar para tirar uma onda então com o Fred, com o Fábio. Pô, seria ótimo, seria muito bom. Mas vamos ali, vamos jogo a jogo, são 180 minutos. Quem sabe, tudo pode acontecer. Aí o Wagner vai poder reencontrar a torcida tricolor, vai poder encontrar velhos amigos de Fluminense e também de Cruzeiro, como o Fábio. Enfim, com certeza vai ser um jogo especial para o Wagner. É claro que ele vai querer levar a melhor no Maracanã. E aí é torcer para não ter uma lei do ex, né? Pelo amor de Deus, ainda tem Pablo Diego do outro lado. Pablo Diego vem sendo titular absoluto no Vila Nova. Então, assim, tem que ficar de olho. Sei que vocês vão ficar preocupados com isso. Mas, enfim, tomara que essa lei do ex não resolva aprontar novamente nesse confronto aí diante do Vila Nova. E tem um vídeo aqui no canal, clica aí nesse vídeo, que é com o repórter Paulo Massad, da Rádio Sagres lá de Goiás, que acompanha o dia a dia do Vila Nova, o cara que sabe tudo sobre o time goiano. Gravei com ele ontem aqui no canal, então clica aí porque é um vídeo bem completo com todas as informações sobre esse adversário do Fluminense, tudo que você precisa saber sobre o Vila Nova para o jogo de logo mais. Ele trouxe detalhes bem relevantes e bem importantes, beleza? Para a gente fechar esse pré-jogo, falar de arbitragem, meu amigo. Rodolfo Toschi Marques, árbitro FIFA, apita o jogo, auxiliado por Ivan Carlos Bom e Rafael Trombeta. Né? Quando eu olhei o nome do Rodolfo, eu falei, bom, é um árbitro muito experiente, há 35 anos, não é um árbitro até jovem, mas já bem experiente, apita muitos jogos do Campeonato Brasileiro, árbitro FIFA. Então eu acho que não me lembro assim, de uma grande polêmica, mas como a minha memória não é boa, eu sempre vou lá pesquisar, vou correr atrás para ver o que eu encontro. E aí... eu vou deixar a primeira opinião sobre Rodolfo Toschi Marques, eu vou deixar aqui pro técnico Abel Braga falar numa entrevista que ele concedeu lá em 2018. Perguntar alguma coisa da arbitragem? Não, arbitragem então não. Eu vou falar agora, porra. Olha, é o seguinte, cara, ele é horroroso, ele é prepotente. Então, eu estou falando isso porque quando ele vier a próxima vez, eu vou ficar caladinho, mas eu sei que ele vai prejudicar meu time, lamentavelmente. Deu para sentir o clima, né? Palavras do técnico Abel Braga depois do jogo contra o São Paulo lá em 2018. Em 2019, teve Fluminense Internacional, o Marcão reclamou também da arbitragem. O gol do William Potker tinha sido anulado depois de um suposto toque de mão ali do Cuesta. O VAR entrou em ação, o Rodolfo foi lá e voltou e validou o gol. Muita reclamação do Fluminense também. Mas talvez a pior experiência do Fluminense, da torcida, com o Rodolfo Toschi Marques foi em 2016, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o jogo contra o Corinthians. Né? Todo mundo ficou muito revoltado naquela partida. 3 gols anulados do Fluminense, 3 gols anulados e 2 pênaltis que o Fluminense ficou reclamando, ficou pedindo, que não foram marcados. O Corinthians venceu aquele jogo por 1-0 e se classificou na Copa do Brasil para as quartas de final depois de ter empatado em 1-1 no Maracanã. Uma verdadeira confusão. O jogo terminou, foi todo mundo para cima do Rodolfo Toschi Marques. Então, assim... tem uma série de polêmicas aí envolvendo esse árbitro e o Fluminense. Ele já apitou
aqui, deixa eu ver se tem esse número aqui que eu separei do Rodolfo Tossi Marques. Ele já apitou 9 jogos no total, 9 jogos. Foram 2 vitórias do Flu, 3 empates e 4 derrotas. É o histórico aí desse árbitro contra o Fluminense. Enfim, diante de todas essas polêmicas, é torcer para que ele possa fazer uma arbitragem no mínimo correta, discreta, né? Que não se repitam as polêmicas, os erros do passado, que eu tenho certeza que, pelo que o Abel falou naquela oportunidade, ele guardou, ele não esqueceu. Então, assim, é bom todo mundo ficar atento a essa arbitragem já logo mais do Rodolfo Tossi Marques, para que ele não faça besteira e volte a prejudicar novamente o Fluminense. É isso, galera. Deixe no comentário o que você achou desse pré-jogo, o que você quer falar aí, qualquer observação que você queira fazer, como você acha que o Fluminense deve entrar em campo. Enfim, fica à vontade aí, vamos trocar ideia. Logo mais estamos juntos no Maracanã. Depois vai ter análise aqui no canal do Lessa sobre essa partida de estreia do Fluminense na Copa do Brasil. E é claro, eu espero vocês mais uma vez para a gente trocar uma ideia, beleza? Valeu, pessoal, tamo junto, até logo mais.